Boa noite, irmãos, irmãs, a paz do Senhor. Amém. Hoje nós damos aí continuidade à nossa série de mensagens que estamos tendo todas as quartas-feiras, que está sobre o tema Heróis da Fé, vidas que inspiram outras vidas. E para isso, hoje eu gostaria de convidar você a juntos podermos analisar a vida de uma mulher chamada Dorcas. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 36. Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras boas e as esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Até aí. A pergunta que eu começo fazendo a cada um aqui essa noite é sobre a reflexão do que dirão a seu respeito depois que você não estiver mais aqui. O que falarão a seu respeito quando você não mais estiver aqui? É muito interessante porque eu penso que depois que eu me for, eu quero ficar. Depois que eu me for, eu quero ficar. E eu quero ficar bem, não quero ficar mal. E é interessante que tem pessoas que vão e elas vão mesmo. Tem pessoas que vão e para muitos elas vão tarde. Não é verdade? E tem pessoas que vão, mas ficam. Elas ficam no coração, elas ficam na história, elas ficam na alma das pessoas, elas ficam na vida de outras pessoas, elas marcam o seu tempo, elas marcam a sua geração, elas têm um legado, elas deixam um legado. Então, é por isso que quando eu digo que quando eu me for, eu quero ficar. Eu não quero ser aquele de quem dizem, já foi tarde. E nem quero ser aquele que foi, não fez diferença. Simplesmente foi. Eu não quero ser aquele
que se torna a pessoa boa só no dia do funeral. Porque parece que no dia do funeral todo mundo fica bom. Parece que no dia do funeral tudo o que fez passa. Mas o dia do funeral passa. E aí eu pergunto, o dia depois do funeral, o que falarão a nosso respeito? O que vão comentar a seu respeito? As pessoas vão fazer questão de lembrar de você? As pessoas vão lembrar das suas obras? E se você tem obras, e todos temos, o que elas dirão das suas obras? O que elas vão comentar a respeito das suas obras? E mais, será que tem obras que você está deixando hoje, mas que as outras gerações, aqueles que vão permanecer depois de você, ainda vão poder mostrar para outros e dizer, olha, isso aqui foi fulano que fez, é obra dele. E essas obras aqui significam o que ele, durante o tempo da vida dele, se dedicou a honrar a Deus. É nesse viés de conversa que eu gostaria que nós pudéssemos meditar hoje na vida dessa mulher, da Dorcas, que passa despercebida nas Escrituras, de uma mulher que não se comenta muito, mas eu acredito que ela tem muita coisa para nos dizer, para nos ensinar, e mais, ela não nos ensina apenas como viver, ela nos ensina também como morrer. Então, como é que Dorcas nos ensina a viver? O texto começa dizendo que havia em Jope uma discípula. Jope era uma cidade do litoral. E nessa cidade, ali, muita coisa já havia acontecido. Por exemplo, foi em Jope que Jonas, ele tenta fugir do Senhor. Em Jope que ele pega o navio ali e tenta fugir do Senhor. E agora, em Jope tem uma outra pessoa, que é Dorcas, que parece que ao invés de fugir do Senhor, o trajeto dela é contrário ao trajeto de Jonas. Ela anda em direção ao Senhor. Por que que ela anda em direção ao Senhor? Como é que ela é definida aí no texto? Ela era uma o quê? Uma discípula. E o que que é uma discípula de Jesus? O que que é um discípulo de Jesus? A palavra discípulo, ou discípulos, vem da palavra talmidim. Isso é um discípulo. E o que que um talmidim ele tinha que fazer para ser discípulo de alguém? Os grandes estudiosos, os rabinos anteriores a Jesus, diziam que um discípulo ele tem duas responsabilidades básicas. A primeira, comer a poeira do pé dos seus senhores. Comer a poeira dos pés dos seus senhores, ou do seu senhor, do seu mestre. Quando ele fala comer a poeira do pé do seu mestre, ele está querendo dizer que o discípulo ele tem uma responsabilidade de andar tão próximo do seu Senhor, de ter um desejo tão grande de andar perto do seu Senhor, que à medida que o seu Senhor anda, o pó que é levantado dos pés desse seu Senhor pode ser sentido na sua boca, de tão próximo que ele quer estar aos pés daquele Senhor para aprender. E o discípulo, em segundo lugar, não é aquele que quer saber tudo o que o seu Senhor sabe. O discípulo é aquele que quer ser como o seu Senhor. Portanto, Dorcas, como uma heroína da fé, nos ensina como viver e como é que
nós, como cristãos, devemos viver? Nós devemos viver como discípulos de Jesus, porque é isso que nós somos. Nós somos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo são esses que têm um desejo profundo de aprender com seu mestre. Como Maria, que ficava aos pés de Jesus, recebendo a palavra, enquanto Marta estava muito atarefada. Marta estava querendo fazer muitas coisas. Marta era uma pessoa extremamente ativa. E ela reclama para o Senhor: Senhor, não te importas que Maria fique aí assentada, ouvindo o Senhor falar, enquanto eu estou atarefada, fazendo tudo sozinha? Jesus vai falar: Marta, Marta, você te afadigas com muitas coisas. Você está se ocupando com muitas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Maria está aos meus pés, Maria está aprendendo. O discípulo é aquele que tem profundo desejo de aprender quem é o seu mestre, para ele poder imitá-lo em tudo o que ele é. A nossa responsabilidade como cristãos não é só confessarmos o cristianismo, não é só dizermos que somos evangélicos, que participamos da Igreja Evangélica Livre de Esperança, que nós temos o nosso nome arrolado no hall de membros. A bem da verdade, isso não adianta nada. Isso aqui é simplesmente uma organização que nós temos para que o nosso convívio social, para que o nosso convívio comunitário se organize de uma maneira melhor e nós possamos potencializar a nossa organização para a glorificação do nome de Deus. Mas isso não quer dizer que a adesão a um rol de membros signifique salvação, ou signifique amor de fato a Cristo. O amor de fato a Cristo se mostra quando nós nos entendemos discípulos desse Jesus. Discípulos desse Jesus que são capazes de segui-lo de perto, a ponto de comer a poeira dos pés dele. E não apenas a ponto de comer a poeira dos pés de Jesus, de tanto que nós amamos o nosso Senhor, mas a ponto de querermos ser iguais a Ele. Porque esse é o nosso objetivo. Sermos iguais ao nosso Senhor. Quando o Espírito de Deus ele veio e ele encheu a igreja, ele fez algo extraordinário. Ele deu poder a essa igreja para se tornar a imagem de Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus é Cristo andando em nós e através de nós. Porque quando nós olhamos a Escritura, nós olhamos a fé cristã, é tão difícil nós pensarmos sobre tudo que nós precisamos guardar. Não é verdade? Ou só eu que acho que parece tão difícil? Quando nós olhamos, são tantas coisas que nós caímos todos os dias, e nós erramos, e nós tropeçamos, e nós sabemos que estamos errados. E às vezes são leis que vão contra a nossa vontade. Nós queríamos fazer ao contrário daquilo ali. E às vezes, muitas vezes, nós fazemos o contrário do que está ali. Mas o que é que nos garante, então, que nós vamos conseguir fazer isso? Uma vez que é tão difícil, e aí eu não quero escandalizar os irmãos quando eu digo que não é só difícil, mas viver o que tem ali é impossível. Viver o que as Escrituras estipulam para a vida do ser humano é impossível. Uma pergunta para os irmãos: quem foi que conseguiu guardar a lei do Antigo Testamento? Qual homem, a não ser Jesus? Nenhum. Ninguém conseguiu atingir as expectativas de Deus, certo? O único que colocou o pé nessa terra e que conseguiu atingir as expectativas de Deus, quem foi? Jesus, o filho dele.
o Filho dele. Então, quando nós olhamos para todas as expectativas bíblicas a nosso respeito, nós percebemos que nós não podemos atingir esse nível. Nós não conseguimos atingir esse nível. Só Cristo pode atingir esse nível. Porque a vida cristã, na verdade, que nos é proposta, é a vida de Cristo. E a vida de Cristo, só Ele pode viver. Aí é por isso que ele fala assim: então vocês vão ficar em Jerusalém até do alto vocês serem revestidos de poder. E aí, o Espírito vai habitar em vocês. E esse Espírito é o Espírito de Deus. E esse Espírito é o Espírito de Cristo. E aí, quando o Espírito de Deus ele habita em nós, quando o Espírito de Deus nos enche, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós e através de nós. Não é isso que Paulo fala? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa expectativa. A expectativa de que, realmente, se nós não estivermos cheios de Cristo, amando profundamente ao nosso Senhor, amando profundamente a presença de Jesus em nós, e pedindo constantemente que o Espírito Santo nos capacite, nós realmente vamos estar sempre aquém da vontade de Deus. Mas quando nós nos apegamos a Ele com amor e fervor, o Espírito de Deus nos enche e Ele nos capacita a viver essa vida de verdadeiros seguidores, de verdadeiros discípulos de Jesus. Não é pela nossa força, mas por esse poder avassalador do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E sabe que tipo de poder é esse que habita em você? Sabe que tipo de poder é o que tem dentro de você quando você está em Cristo Jesus? A Bíblia vai dizer que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando a Bíblia ela quer apresentar o tamanho do poder de Deus que habita em nós, ela vai dizer que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse poder do Espírito habita em nós, nos capacitando a viver a vida que Cristo requer, que Cristo sonha de nós. E essa vida de discípulo é uma vida que anda não apenas em direção a Deus, mas quando a Bíblia fala que Dorcas, ela era uma discípula de Jesus, está classificando Dorcas a um seleto grupo que Jesus mesmo disse que seria identificado por uma característica básica. Ele disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando? Quando? Vos amarem ou vos amardes uns aos outros. Quando vocês se amarem. Então, discípulo não é apenas, de Cristo não é apenas aquele que anda em direção ao seu Senhor, mas também aquele que anda em direção ao seu próximo numa atitude de amor, de cuidado, de zelo, daquele que sai de si mesmo e está disposto a cuidar do próximo. E é fantástico o testemunho que Dorcas passa a dar na vida dela a respeito desse cuidado. Porque o cuidado de Dorcas como uma serva de Cristo, como uma discípula de Jesus, foi tão eficaz, foi tão efetivo, foi tão poderoso, que marcou a sua geração. Que fez com que as pessoas que estavam ao redor dela e que tinham contato com ela, sentissem que a morte dela foi precoce. Disseram, não é que ela foi tarde. Não é que ela foi, e foi, coitada. Mas ela foi. Não deveria ter ido. Não deveria ter ido. Essa mulher nos inspira, essa mulher faz coisas que inspira todo o povo. Ela não deveria ter ido.
E isso moveu o coração daquelas pessoas. E eu quero tratar um pouquinho sobre a obra da Dorcas com vocês, mas antes de tratar da obra da Dorcas, parece que o texto faz uma pausa. O texto faz uma pausa para dizer que Dorcas, essa mulher que foi discípula de Jesus, que andava em direção ao seu Deus, que andava em direção ao próximo, ou seja, que parecia ter uma vida extremamente devota ao Senhor, ela ficou enferma e morreu. E isso fala muito ao meu coração com relação às tribulações, fala muito ao meu coração com relação às circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, fala muito ao meu coração sobre a nossa atitude diante das adversidades da vida. Por quê? Porque cristão passa por dificuldade. Cristão fica doente. Discípulo de Jesus adoece, sofre de enfermidade. E eu gostaria de salientar isso hoje porque parece ter no meio da igreja um movimento que está levando as pessoas a entenderem que ser discípulo de Jesus é você ser um tipo de super-homem ou super-mulher que está blindada por um poder sobrenatural e que nenhum mal pode acontecer. Quando a Bíblia fala que nenhum mal pode chegar à nossa tenda, no Antigo Testamento, a ideia que nós podemos entender desse mal que não vai chegar é o mal que é promovido pelo pecado e que gera morte. Esse todos nós estamos prevenidos dele, da morte espiritual, da morte que nos separa eternamente de Deus. Mas agora, no nosso dia a dia, nós vamos ter dificuldades. Crente tem dor de cabeça, esporão. Crente faz negócio errado. Crente leva golpe na praça. Crente tem dificuldade em casa. Crente, às vezes, não recebe aquela promoção tão esperada. Crente morre também. Morre. Ou seja, essas coisas, nós não estamos isentos delas. A pergunta é como nós passamos por elas. É interessante que o que dá a entender no texto é que Dorcas viveu como discípula, mas morreu como discípula. Ela morreu como discípula. O que eu vejo hoje nesse movimento dentro do Evangelho, dentro do movimento evangélico brasileiro, é que pessoas, cada vez mais, por causa de promessas absurdas que estão sendo promovidas dentro das igrejas, têm sido fragilizadas, têm crido nessas promessas, mas têm se decepcionado, e elas geralmente se decepcionam com Deus. E quando elas passam por alguma dificuldade, elas abandonam a Deus. Elas abandonam a Deus porque o Deus que foi construído para elas é um Deus diferente do Deus da Bíblia. É um Deus diferente do Deus da Bíblia, que você não está com Ele para estar isento de dificuldades. Que você não está com Ele para ser próspero. Que você não está com Ele, servindo a Ele, simplesmente para evitar dificuldades na caminhada. Mas o que te liga a Ele como discípulo é o profundo amor que você desenvolveu para com esse Cristo. É o profundo amor que você desenvolveu por Jesus. E aí, seja na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, você permanece fiel a Ele. Como noiva dEle. Como amor dEle. Como a menina dos olhos dEle.
parece que Dorcas nos ensina com a vida dela e com a morte, é que não vale a pena apenas morrer, viver para Jesus, mas vale muito a pena morrer com Jesus. Eu me lembro do dia em que eu fui visitar o pastor Edson Brandalize no hospital, e eu gosto sempre de repetir isso porque marcou a minha vida. E ele estava entrando para a cirurgia, e naquele momento eu fiquei profundamente emocionado e eu comecei a chorar. E ele pegou minha mão e ele falou assim: Sérgio, não chora não. E ele sabia que aquela cirurgia era extremamente perigosa, complicada. Mas ele falou assim: olha, não chora não, sabe por quê? Porque independente da forma como eu sair daqui, eu vou estar com Cristo. Essa frase dele marcou a minha vida e tem regido a minha vida a partir de então. Meu irmão, obrigado. Tem regido a minha vida a partir de então. Não importa se eu vivo ou se eu morro, importa que eu vou estar com Cristo. Eu acho que é justamente isso que Dorcas vem nos ensinando. E aí, o texto vai continuar dizendo assim: como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no ao cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto ela estava com elas. Mais uma vez, esse texto me fala muito a respeito de legado. Depois que você não estiver mais aqui, o que os outros vão apresentar a seu respeito? O que eles terão nas mãos a seu respeito? Porque Dorcas já não estava mais ali. Mas é interessante que ela foi e ficou. Ela foi e ficou na vida de cada uma daquelas pessoas. Ela foi e ficou no coração de cada um daqueles discípulos de Jesus que moravam em Jope. De tal maneira que quando eles escutaram que Pedro estava na cidade de Lida, que ficava a 19 quilômetros de Jope, eles disseram: vale a pena nós tentarmos ir até Pedro, o apóstolo, porque esse homem já foi usado para curar outras pessoas e ressuscitar outras pessoas. Quem sabe ele não pode ser usado por Deus para poder ressuscitar a Dorcas? Quem sabe ele não pode vir aqui e Deus pode usar a vida dele para ressuscitar essa mulher, porque ela é uma mulher que vale a pena continuar vivendo. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a morte de Dorcas foi profundamente sentida e que ela deixaria um verdadeiro buraco no coração daquelas pessoas. Pela falta que ela faria. Mas ao mesmo tempo que ela deixa um buraco pela falta que ela faria, ela deixa um legado incrível. Porque quando Pedro está chegando, as viúvas, e viúvas ali, gente, eram aquelas senhoras que não tinham mais ninguém. Elas não tinham filhos, elas já não tinham mais marido, elas não tinham ninguém por elas. E é justamente essas pessoas que estão reclamando a morte de Dorcas. Por quê? Isso nos fala muito. Isso nos fala muito porque provavelmente era Dorcas quem estava ali cuidando dessas mulheres. Que Dorcas era provavelmente a mulher que estava liderando esse grupo de viúvas a uma qualidade de vida melhor, a uma qualidade de vida superior, e que ela faria profunda falta naquele grupo. Lembrando que o problema da viuvez não era simplesmente um problema pessoal de cada uma, mas era um problema social em Israel.
Dorcas tinha uma profunda ação social no meio daquela cidade, cuidando das viúvas. Não era apenas uma ação social, mas era uma ação profundamente espiritual. Lembra de Isaías, quando Deus fala assim, olha, Isaías capítulo 1, mas olha, o culto de vocês está acontecendo, está tudo muito bonito, os rituais estão acontecendo, sabe, o templo está fervilhando, os sacrifícios estão sendo feitos com regularidade. Mas ele fala assim, olha, mas está tudo errado, eu não estou gostando do que está acontecendo, eu não quero que vocês entrem no templo, a espiritualidade de vocês é fajuta, a espiritualidade de vocês é pobre, vocês me honram com os lábios, mas eu estou longe do coração de vocês. Aí ele diz assim, olha, eu vou falar para vocês o que vocês podem fazer para poder ter uma espiritualidade genuína. Aí ele fala assim, cuida dos órfãos e zela pelo direito das viúvas. Assim vocês vão ter espiritualidade de verdade. Essa é a mensagem de Deus em Isaías. E essa mulher está agindo justamente dentro da palavra de Deus, tendo uma ação espiritual, onde ela está aplicando a justiça de Deus no meio da sociedade, para a promoção do bem-estar daquelas mulheres, para a promoção do bem-estar daquelas viúvas, para fazer com que realmente elas tivessem uma qualidade de vida melhor. E é por isso, então, que ela vai ser identificada como uma verdadeira discípula de Jesus, porque Dorcas amava aquelas mulheres. Porque nisso nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, quando nós nos amarmos. Quando o amor se manifestar, quando o amor brotar, quando o amor florescer, quando o amor for visto, quando no jardim das nossas vidas a primeira rosa brotar, seja a rosa do amor, que embeleza e que gera vida. É isso que Dorcas nos ensina. A capacidade de amarmos pessoas de tal maneira, com tal profundidade, que mesmo depois da nossa ida, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Você pode construir muita coisa. Você pode construir muita coisa na vida. Você pode ter o seu nome numa praça, depois de ir. Você pode ter o seu nome numa rua, depois de ir. Num mega edifício, depois de ir. Mas isso não quer dizer que você marcou a história. Isso não quer dizer que você marcou outras vidas. Deixa eu contar para você a história de 12 homens. 12 homens que eram semi-analfabetos. 12 homens que a sociedade disse para eles que eles eram ignorantes, burros, incapazes e insuficientes. 12 homens que todo mundo disse para eles, vocês não são capazes de cursarem os mais altos níveis do estudo atual. O que vocês têm que fazer é voltar para o ofício do pai de vocês, porque vocês não têm como se tornar melhores do que já são. Esses 12 homens ficaram conhecidos depois como apóstolos de Jesus. Quando eles se encontraram com Cristo, a vida deles mudou. Eles eram essas pessoas que a sociedade disse para eles que eles eram insuficientes, que eles eram incapazes. Porque só os melhores dos melhores dos melhores chegavam a ser alguma coisa naquela sociedade. Porque até os 12 anos eles estudavam e só os melhores dos melhores passavam adiante. Os outros todos voltavam para a profissão dos pais. Por que que eles estavam pescando e não estudando? Porque a sociedade um dia chegou para eles e falou assim, vocês não têm jeito,
Vocês precisam voltar para o ofício do Pai de vocês. Vocês não podem ser melhores do que vocês já são. É duro quando as pessoas falam isso conosco. Mas quando eles encontraram com Jesus, esses homens não apenas se tornaram melhores do que eles eram em Jesus, mas eles mudaram o mundo inteiro. Se o mundo é do jeito que nós conhecemos hoje, é porque esses homens, os semi-analfabetos de Israel, os ignorantes de Jesus, os insuficientes de Cristo, realmente mudaram o mundo. E o legado deles não foi outro senão o amor. Porque se existe alguma coisa, algum canto desse mundo, onde você fale de amor, de esperança, onde você fale de generosidade e benevolência, você vai escutar o nome dos 12 insuficientes de Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos cheios de amor e somos capacitados pelo Espírito de Deus a ser muito mais do que nós já sonhamos que um dia poderíamos ser. E assim você marca vidas, não deixando o nome em um monumento, mas deixando o nome em corações, deixando o nome na vida das pessoas. Foi isso que Dorcas fez. É por isso, talvez, que o texto continua dizendo que Pedro ajoelha, ele ora. E ele vira para ela e fala assim, olha, Thalita, levanta. Levanta. E aquela mulher senta na cama. E a história dela continua. Porque tem história que vale a pena continuar. Tem história que vale a pena continuar. A minha pergunta para você hoje é, a história que você está escrevendo, ela vale a pena continuar sendo escrita? Ou está na hora de pôr um ponto final e começar a escrever nova história? Porque isso acontece com todos nós. E se você é um cristão genuíno, você vai reconhecer que um dia você pôs um ponto final na sua história e começou a escrever uma nova história a partir da ótica de Jesus. Não é verdade? A partir da ótica de Jesus. Mas na nossa história, dia após dia, nós precisamos avaliar a continuidade. Será que a rota que nós estamos tomando vale a pena continuarmos? É necessária uma correção da nossa rota? Será que ainda nós estamos nos mantendo naquela ótica, escrevendo aquela mesma história que nós iniciamos, quando nós colocamos um ponto final na história passada e começamos a caminhar com Jesus? Será que essa história está continuando ainda hoje? Porque a história de Dorcas, mesmo depois da morte e da ressurreição, ela continua. E ela continua com um alvo, com um objetivo. A glória do nome de Deus. É interessante que o texto acaba da seguinte maneira. E dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ela foi devolvida àquele grupo que tanto a amava, para que ela pudesse continuar fazendo bem àquelas pessoas. Minha sugestão para você: continue fazendo bem. Não deixe que o mal do mundo ele mine a capacidade que Deus, através do Espírito dele, plantou na sua vida de você promover o bem. Continue promovendo o bem. Continue sendo esperança para pessoas. Continue sendo luz em meio às trevas. Sal nesse mundo. Continue dando sabor, gosto a essa vida
que para muitas pessoas é tão amarga e sem sabor. Continue através do poder do Espírito Santo e permita, como aconteceu com o testemunho de Dorcas. Não foi fácil para Dorcas morrer. Não foi fácil para Dorcas morrer. Momentos de dificuldade não são fáceis para ninguém. Nem para mim, nem para você. Não foi para Dorcas. Mas quando nós superamos os momentos de dificuldade, continuando sendo fiéis ao Senhor, isso reverte em um profundo testemunho a outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Dorcas. Mesmo que você esteja hoje enfrentando dificuldades, mesmo que você esteja hoje passando por uma tribulação, por uma adversidade, permaneça fiel ao Senhor. Ele é soberano e Ele é capaz de reverter qualquer situação, até mesmo a morte. E quando Ele entra com a solução, Ele reverte as situações, Ele reverte com um propósito primário, fazer o nome dEle conhecido em todas as nações. E assim, através da sua vida, o nome dEle será glorificado. E mais, você vai sair dali com uma profunda experiência de amor com esse Cristo que você diz que ama todos os dias. Porque esse é o nosso foco de nos tornarmos discípulos dele, colocarmos as nossas vidas nas mãos dele para que ele faça o melhor, segundo a vontade dele. Amém? Que o Senhor possa nos usar como ele usou a vida de Dorcas, mesmo na simplicidade. Mesmo na simplicidade dessa mulher, ele usou a vida dela profundamente para marcar outras vidas. E lembre disso. Não esqueça. Todos os dias. Depois que você for, seria muito bom que você ficasse. Seria muito bom que você ficasse. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?